Você tem dúvidas de fundos imobiliários, mas eu tenho a resposta e eu trouxe aqui 5 dúvidas que vocês me mandaram no Instagram. Vou responder todas elas para vocês aqui no vídeo, então fica ligado. E antes da gente ir para a primeira pergunta, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui para a gente entender que você está gostando do conteúdo que a gente faz para a gente poder crescer cada vez mais. Então vamos lá, primeira pergunta. Boa expectativa para várias emissões de fundos imobiliários em 2023? E infelizmente a resposta é não. Não temos perspectivas aí de ter muitas emissões em 2023 por conta principalmente da taxa de juros hoje, que é muito alta. Então, quando a taxa de juros está muito alta, a cotação dos fundos imobiliários acaba caindo, acaba sofrendo mais. E com elas nesse estado, é difícil fazer uma emissão acima do valor patrimonial, é difícil fazer uma emissão que vai conseguir gerar valor e ainda dar um pouco de desconto para o investidor, porque para você tornar a emissão mais atrativa, você precisa dar um desconto em relação ao preço de mercado. Então, como o cenário atual de juros dificulta muito, é possível que a gente não veja tantas emissões. Com certeza vão ter emissões, vão ter algumas emissões, mas num número bastante reduzido. Inclusive, já lembro vocês todos aqui que a gente tem o Suno Emissões, que é a nossa plataforma gratuita para vocês acompanharem todas as emissões de fundos imobiliários. Então não deixe de conferir lá, tem todas as datas, todos os cronogramas, tudo certinho para vocês. Segunda pergunta. O que acontece com um CRI quando há vencimento antecipado? Essa pergunta muito provavelmente ela veio para mim porque recentemente a gente teve alguns fatos relevantes de CRIs tendo vencimento antecipado. O que é um vencimento antecipado? De uma forma bem simples. Você tem o CRI, esse CRI dura certos anos, né, que seria o vencimento, a data final, tem um tempo ali que ele vai durar, e ao longo desse tempo você vai recebendo o seu dinheiro, vai recebendo sua remuneração, chegou no último dia, acabou, tudo encerrado, foi tudo pago. Mas existem coisas dentro de um CRI, mecanismos de segurança, travas, que são exigências, regras, para ter certeza que você vai conseguir receber os seus valores ao longo do tempo. Mas pode acontecer de ter problemas. Pode acontecer do devedor não te pagar. Então ele pode não conseguir cumprir com várias regras, como manter um determinado valor de caixa, manter um determinado fundo de garantia ali, enfim. Tem várias regras que podem existir e ele pode acabar não cumprindo. Quando há esse descumprimento das regras, das exigências, então pode acontecer que os credores optem por um vencimento antecipado. Então, em vez de eu ter que esperar mais uns 4 anos para receber aquilo que foi acordado, como você quebrou as regras, como está dando problema, como a gente está vendo que você saiu da linha, a gente quer então um vencimento antecipado, a gente vai encerrar esse CRI agora. Mas isso nem sempre dá certo no sentido de que você vai receber o dinheiro certinho, ele vai pagar, ele vai resolver. Às vezes sim, às vezes não. E quando não, a gente vai para a execução de garantia. Então aí vai atrás de algum imóvel que foi dado em garantia, alguma fiança ou alguma outra coisa. Então, basicamente, um vencimento antecipado é um CRI que deu um problema e daí o fundo ele exigiu, né, o dinheiro, o vencimento com antecedência para pegar todo o dinheiro hoje, mas se não tiver esse dinheiro, ele vai atrás das garantias para conseguir reaver o que é devido a ele. Então, o vencimento antecipado é basicamente um problema que deu num CRI e o fundo agora tem que resolver para conseguir reaver o valor. Terceira pergunta. 20 fundos imobiliários é uma quantidade ok? E a pessoa ainda colocou aqui, tem os 6 de papel, o restante é lajes, shopping, logística, híbrido e renda urbana. Então, pela quantidade de setor, está bem diversificado com certeza. Agora, 20 imobiliários é uma quantidade ok? Depende. Não conheço você, não conheço a sua carteira. Uma coisa que você pode avaliar para saber se a quantidade faz sentido é a sua capacidade de acompanhamento. Você consegue acompanhar os 20? Se sim, beleza. Se não, então é legal você diminuir essa quantidade, porque não adianta você ter 20 ou mais fundos e não conseguir acompanhar eles. Porque se algum der problema e você não estiver acompanhando, você vai perder ainda mais dinheiro. Então, o primeiro passo, né, o primeiro ponto, olhe o quanto que você consegue acompanhar. Mas vamos aqui para um segundo ponto. O quanto os fundos imobiliários eles representam do seu patrimônio. Se for uma parcela bem pequena, 10%, 20%, então talvez você não precise ter 20 fundos. Você pode ter uma quantidade menor, uma meia dúzia, quem sabe. Agora, se você já tem mais 30, 40, 50% talvez de patrimônio em fundos imobiliários, é legal você aumentar essa quantidade para talvez uma dúzia. Agora, se você tem mais de 50%, 60%, até 100%, quem sabe, aí é legal você aumentar. Então, 20 pode ser um número razoável para uma pessoa que é muito exposta em fundos imobiliários. Para uma pessoa que tem uma exposição bem pequena, talvez seja desnecessário, talvez seja um exagero. Mas aí você precisa avaliar dentro da sua carteira aonde você se encaixa para saber se 20 é realmente uma boa quantidade ou não. Quarta pergunta. Como um fundo imobiliário de desenvolvimento gera caixa para distribuir todo mês? Para quem não sabe, um fundo imobiliário de desenvolvimento é um fundo de construção.
Então é um fundo imobiliário que vai levantar imóveis, construir imóveis e vendê-los. Aqui é a parte-chave. Como que ele recebe receita? Como ele ganha dinheiro? Vendendo os imóveis que ele constrói. Então, aqui é uma parte super importante de como funciona a mecânica de um fundo de desenvolvimento. Ele faz o investimento inicial no desenvolvimento, na construção, e por isso o que eu quero dizer ele vai gastar dinheiro, vai investir, vai gastar dinheiro para desenvolver a obra, para construir, vai ter a construção. Quando estiver em um estágio que dá para vender, ele vai começar a venda e a partir da venda ele começa a receber receita de fato. Então tem um período de apenas gastos, que é uma parte de investimento, a parte de construção, e depois lá para o meio do caminho começa a parte de venda, que é onde ele começa a receber, e mais para o final toda a parte de gasto acabou e só tem a parte de recebimento. É o que a gente chama de uma curva em J. Imagina que tem uma linha. Você vai fazer a linha? Então tá. Então imagina que tem uma linha. Você vai descendo a linha, gastando, e você começa depois a vender, onde vai começar a subir, você vai começar a fazer receita e começar a ganhar dinheiro. Então você começa perdendo dinheiro, que é o seu investimento, e depois você vai recuperando ao longo do desenvolvimento, né? Ao longo da evolução das obras e das vendas. Mas aqui é um ponto importante. Fundos de desenvolvimento menores ou menos maduros, eles sofrem mais com isso na sua distribuição. O que eu quero dizer com isso? A distribuição pode ser mais volátil. Então, um mês pode ser X, depois pode ser menos, depois pode ser mais, é aquela montanha-russa de rendimento. Por quê? Por conta dessas curvas em J, por conta desse amadurecimento dos empreendimentos que tem que vender e se não vender pode dar problema. Então tem várias coisas que podem influenciar. Agora, fundos mais maduros, maiores, que já tem muita coisa dentro do portfólio, já existem há alguns anos, já tem empreendimentos mais maduros, vendendo bem, outros que estão sendo inseridos agora para lá na frente vender bem, esses como já montaram um portfólio robusto, eles já conseguem ter uma linearidade melhor dos rendimentos, porque eles já têm muita coisa que eles investiram lá atrás e já estão recebendo. Isso permite dar uma flexibilidade deles investir em novas coisas que vão render lá na frente. Então, basicamente, de onde vem a receita? Da venda dos imóveis. Por conta disso, exige que o gestor tenha uma capacidade muito alta de fazer planejamento, de entender quanto que ele vai investir no início, para quanto ele vai receber, para quando ele vai receber. Existe um planejamento muito alto. E fazendo um paralelo aqui, você também precisa ter um planejamento muito alto com os seus investimentos, para entender quanto que você vai ter no futuro, quanto tempo você precisa para atingir um determinado valor, ou quanto você precisa investir para atingir esse determinado valor. E tudo isso você consegue fazer bastante fácil com uma planilha que a gente deixou gratuitamente aqui na descrição, onde você tem calculadoras para fazer esses cálculos. Então, basicamente, você coloca quanto que você quer ganhar no futuro, né, quanto você quer ter de patrimônio, e a calculadora vai te responder o quanto que você precisa investir, a que taxa, ou também há quanto tempo para você chegar lá. Então tem várias estimativas, é muito legal para o seu planejamento. E quinta dúvida, o que é uma alavancagem em um fundo imobiliário de papel? Alavancagem nada mais é do que um empréstimo. Então o fundo de papel, basicamente, pega um dinheiro emprestado, pega esse dinheiro e vai, investe, compra um CRI, por exemplo. Então não é nada mais do que isso, para deixar da forma mais simples possível, é um empréstimo. Agora, aqui vem um ponto interessante. A taxa de juros que ele paga por esse empréstimo, ela tende a ser muito menor. Normalmente é CDI mais um pouquinho, mais 0,5%, por exemplo. Isso pode variar, obviamente, dependendo da época que você estiver assistindo o vídeo ou dependendo da operação, mas normalmente é bem pequeno. E daí você pega esse dinheiro e compra um CRI que paga CDI mais 4, por exemplo. Então você pegou um empréstimo a CDI mais meio e comprou um CRI a CDI mais 4. Então você, com a remuneração desse CRI, você paga seu empréstimo e ainda sobra uma gordura que você distribui para o seu cotista. Então a alavancagem nada mais é do que um empréstimo, nada mais é do que uma forma de tornar o portfólio, a alocação do fundo mais eficiente. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.